Evangelho, sábado da 12ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E digo ao meu escravo faz isso e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 12ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos traz os outros 2 milagres que compõem esse primeiro grupo dos milagres realizados por Jesus no anúncio do Reino dos Céus, na pregação do Reino dos Céus, como nos escreve o evangelista Mateus. Vocês lembram que ontem falamos que do capítulo 8º, a conclusão do 9º capítulo, Mateus narra para nós a pregação do Reino dos Céus. E, durante essa pregação, aparece a narrativa de 10 milagres. 3, 3 e 4. E ontem apresentamos esses 3 grupos. Hoje, a Santa Liturgia nos entrega os outros 2 que faltavam nesse primeiro grupo, dos chamados milagres da misericórdia. Ouvimos ontem a cura do leproso e hoje ouvimos a cura do servo do centurião e também a cura da sogra de Pedro. 2 milagres que nós conhecemos e já tivemos a oportunidade de meditar em muitos momentos ao longo da nossa caminhada. Aliás, as palavras do servo, as palavras do centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo, nos acompanha todos os dias na Santa Missa. Palavras benditas e de grande humildade, amor e respeito, como vamos ver hoje, desse oficial romano para com o nosso Senhor. Então hoje se completam os 3 milagres do grupo dos milagres da misericórdia. Vamos então à meditação do nosso texto. Ao entrar na cidade de Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe implorava e dizia. Então vejam, aquele homem, assim como o leproso, também Jesus descia da montanha, aqui Jesus entra na cidade de Cafarnaum e aquele que é um gentio, ou seja, vem de um povo distinto do povo de Israel, trata-se de um romano, um pagão, ele se apresenta diante de Jesus e lhe implorava dizendo, lhe implorava. O verbo usado por Mateus é um verbo forte, que significa
colocava diante do Senhor uma súplica que não poderia fazer a menos de tê-la em seu coração. O que significa que trazia a Jesus algo que amava tanto e que tinha certeza que Jesus poderia, por ele, fazer algo. Ao dizer que implorava, Mateus está dizendo que o amor intenso do coração daquele homem por uma causa que lhe superava a possibilidade de agir em favor dela era trazido até o Senhor. O que significa dizer: o meu amor só consegue continuar como ato se for por tuas mãos, Senhor. Implorar significa reconhecer que somente aquele diante de quem levamos a súplica pode fazer algo. É reconhecer o limite do nosso coração e, ao mesmo tempo, o ardente desejo de poder ir para além desse limite. O que esse homem traz? A gente pergunta: Padre, o que ele traz? Ele traz uma súplica por uma pessoa que ele amava e que estava sofrendo. E por mais que ele a amasse, o seu amor não era suficiente para extinguir aquele sofrimento. Então ele leva o amor que tem em seu coração e a necessidade da pessoa que ele ama aos pés daquele que pode oferecer o que ele, no seu mais intenso amor, não pode ou não consegue. E aqui nós vamos ver daqui a pouquinho a passagem tão grande que o Senhor testemunha para nós, porque em todas as curas realizadas, Mateus sempre aponta para essa centralidade. A tua fé te salvou, ou seja, os milagres se realizam segundo a fé da pessoa. Isso significa que a fé nos une a Deus e permite a obra de sua soberana potência. O que significa dizer que o que, amando em seus limites, ele não poderia oferecer, por meio da fé, Deus ofereceria através dele. É Deus quem cura o seu servo, mas cura mediante essa aliança de amor. Eu te entrego, Senhor, o meu coração e a minha vida, para que o Senhor possa realizar essa obra em favor dessa pessoa que trago comigo, por quem rezo. Eu me entrego em suas mãos, o ato de implorar, vir até os pés do Senhor, eu entrego aqui, Senhor, aos teus pés, no meu coração, e por meio da fé acontece essa aliança, para que o Senhor leve a bom termo essa obra. Mas aqui, meus irmãos, atenção, são duas obras. Como assim duas, Padre? Não é só a obra de ver, nesse caso que estamos ouvindo do milagre, ver a cura do enfermo? Não, não. O Senhor suscitou um amor enorme no coração desse homem e também para ele, centurião, vale o canto do salmo: completa, Senhor, a maravilha que começastes por obra de tuas mãos. O Senhor que suscitou o amor a tão grande intensidade e profundidade no coração desse homem, poderia levar agora a plena felicidade esse coração que ama por meio desse milagre. Então são duas obras que se realizam: a plenitude da felicidade e do amor sobre o coração daquele que implora aos pés de Jesus, não podemos ignorar, essa é a primeira, e a segunda, a graça alcançada em favor daquele que sofre, o socorro daquele que está em sofrimento, a extinção daquele sofrimento, que não é apenas uma extinção do sofrimento em si, mas a extinção do sofrimento revela uma realidade muito maior. Deus o alcançou.
fui alcançado por Ele. E o Senhor veio através do coração de meu irmão. Então, a extinção do sofrimento também é a revelação de uma grande alegria. Deus veio em meu socorro, mas vocês percebam isso, meus irmãos, e me entregou um grande amigo. Porque ao recordar a sua saúde, aquele servo recordará sempre o amor de seu amigo e de seu Senhor, que foi até Jesus por ele. Percebem? Como é que aquela cura não é só a extinção do sofrimento, mas é a bênção e um selo sobre uma aliança de amor e de amizade entre os dois? A minha saúde sempre será memória, meu Senhor, do seu amor por mim, dirá o servo. Não tem como pensar na minha saúde sem recordar o infinito amor de Deus por mim e sem rezar por ti, meu Senhor, que fostes, quando eu estava doente, aos pés de Jesus, pedir que Ele me curasse. Eternamente levarei comigo a gratidão por seu amor. O seu amor me aproximou de Deus, e cada vez que eu estiver contigo, meu Senhor, eu vou me recordar do amor que Deus teve por mim. Então, a partir daquele momento, essa relação de amizade se torna memorial da presença e do poder de Deus, da presença misericordiosa e do poder de Deus na vida dele, desse servo que foi curado. E ao mesmo tempo é inspiração e sinal concreto e fecundo de que a amizade, ela é caminho que nos leva para junto de Deus. Não tem como você pensar no que passa a significar essa aliança de amizade depois de uma experiência como essa, sem que o seu coração se apresente com o desejo de ser amigo de tantas outras pessoas. Da mesma forma como não conseguimos receber da graça de Deus dons e bênçãos, sem que nos tornemos, pelos nossos irmãos e irmãs, um dom e uma bênção, com nossas palavras, com nossa presença, com a nossa companhia, enfim, com a nossa amizade. Seria um ato de ingratidão se assim não fosse. Da mesma forma, a amizade entre os dois agora é um sinal tão grande do amor e da misericórdia de Deus, como não desejar fazer o mesmo pelas pessoas que estão à minha volta. E para quantas outras pessoas esse servo não se tornou também um amigo, como foi o seu Senhor amigo por ele? Não é verdade? Olha a fecundidade de um relacionamento de amizade acontecendo. E tudo isso porque essa amizade está alicerçada na fé. Mas espera aí, padre, quem foi lá, a fé aqui que aparece no texto, é só a fé do oficial. A gente está supondo que também o servo agiu ou conquistou uma experiência de fé. Meu amigo, depois de ter vivido uma experiência como essa, depois de ter ido aos pés do Senhor e implorado para Ele, como nos fala o evangelista, você não acha que voltando para junto do servo, ele não contaria apaixonadamente tudo o que o Senhor fez? Esse homem não faria outra coisa senão anunciar ao seu amigo o que Jesus fez por eles. Como não falar daquele que completou no meu coração o que faltava para que o amor que sinto por você fosse dom de vida? Então, é natural
que o texto não precise falar da fé de ambos, pois dois corações, quando se amam, não se separam. E se um se enriquece de tão grande dom, se torna riqueza para o outro. Não se esqueçam disso, porque isso vale para a amizade que nos acompanha na aliança matrimonial, para a amizade que nos acompanha na relação como irmãos numa mesma família de sangue, para a amizade que nos acompanha dentro da comunidade paroquial, para a amizade que nos acompanha no presbitério. Como é bom quando os sacerdotes se encontram e, dentre tantas coisas a serem ditas, às vezes parece que a gente vai resolver todos os problemas do mundo, da igreja, né, e da humanidade, de um modo geral. Aí depois que a gente conversa tudo e percebe que temos soluções, pelo menos teóricas, para muita coisa, começamos a falar daquilo que são as alegrias de Deus na nossa vida. E olha, digo para vocês, toda vez que me encontrei com os meus amigos sacerdotes, e para além de falar e resolver os problemas da humanidade, começamos a falar sobre as alegrias da misericórdia de Deus na nossa vida pessoal e na vida de nossas comunidades, ou então no cotidiano do exercício do ministério. Nossa, como acalenta o coração e enriquece a nossa alma. Porque o laço de amizade que nos une está sendo revitalizado pelo memorial da experiência de fé. Não estamos vivendo 24 horas um ao lado do outro, mas quando nos encontramos, entregamos aquilo que Deus edificou nessas 24 horas de nossas vidas. Então, poder partilhar com o outro o que Deus realiza em nosso favor é algo que enche o coração de alegria e revigora os laços de amizade. Quantas vezes, ouvindo meus amigos sacerdotes falarem, reencontrei o ânimo, o entusiasmo, tive a chance de sorrir mais uma vez por dentro, a alegria de ver Deus agindo. É fantástico isso. Quando a nossa amizade se enriquece da experiência de fé, se torna fecunda e se torna um farol que conduz a Deus aqueles que se aproximam. Eu lembro uma vez que alguns seminaristas diziam: nossa, padre, que alegria ver quando vocês se encontram. Éramos padres da mesma turma que nos encontrávamos e estávamos, depois de um longo ano longe, estávamos nos encontrando outra vez e passávamos o jantar, jantávamos juntos e conversávamos, e os seminaristas estavam conosco, e um deles disse: nossa, padre, como é bom ver o carinho que vocês têm um pelo outro e como vocês cuidam com tanto amor um do outro, falando das coisas de Deus. E aquilo dali me fez pensar bastante, sabe? À luz desse Evangelho, do quanto é importante cuidarmos para que os nossos laços de amizade tenham sempre esse grande entusiasmo, essa grande experiência de fé. Quantas vezes também não vamos aos pés do Senhor apresentar as necessidades de nossos irmãos, como esse oficial romano fez hoje pelo seu servo. Bom, foi um grande parêntese, mas dentro daquilo que nos apresenta o texto, é um elemento secundário ao texto, mas que tem uma importância e pode ser muito bem tomado nas mãos por cada um de nós. Agora, olhemos com delicadeza algumas passagens do texto de hoje. O Senhor, então, depois da súplica, que o empregado está em casa, paralítico, com dores atrozes, Jesus diz que irá curá-lo. E o centurião então responde: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará curado.
Entrar na casa de um gentio seria contrair uma impureza legal. Segundo a tradição de Israel, ao fazer isso, o Senhor contrairia uma condição de impureza. Então, nesse ato, além de declarar conhecer a fé de Israel e respeitá-la, olha que bonito, meus irmãos, isso pode passar às vezes desapercebido, né? Muitas vezes comentamos pouco sobre esse fato. Além dele declarar conhecer a fé de Israel e de respeitá-la, trata-se de um ato de grande delicadeza em relação à condição de Jesus, que é um judeu, um ato de amor e de fé em relação a ele, pois ele o respeita, é delicado em relação à sua tradição, o ama, quer o bem dele, reconhece ao mesmo tempo a autoridade de Jesus, de maneira que o centurião, logo na sequência do texto, fala assim. O padre vai pegar aqui. O meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E faz aquele discurso reconhecendo que, como centurião, tem o poder de atuar em nome de César Augusto, o imperador. Mas, ao mesmo tempo, declarando isso, reconhece que Jesus tem autoridade e poder para atuar sobre a terra em nome de Deus. Tem uma autoridade maior e pode agir em nome de Deus. Olha que fantástico. Que gesto de respeito, delicadeza, amor, como falamos antes, mas também de grande fé. Reconhece a condição de Jesus, respeita e ao mesmo tempo declara a sua fé. Tens o poder, Senhor, tens um poder de agir em nome de Deus. Por isso eu venho aqui e te peço. Ontem vimos o leproso que reconhecia em Jesus também o poder e a autoridade que vem de Deus e se submetia. Quero o que o Senhor quiser. Aqui vemos esse homem que é um pagão, que vem diante do Senhor e lhe implora em favor de um outro que tanto ama e está em sofrimento. Reconhece o poder e a autoridade de Jesus e se coloca ali para recolher as suas ordens, as suas palavras. Estão percebendo? Que beleza! Fala, Senhor. Fala que o teu servo escuta. Em outras palavras, está declarando desse modo: estou aqui, te apresento, coloco o meu coração, te entrego essa necessidade. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Confessa o que traz em seu coração e espera o que Deus tem a lhe dizer. A mesma atitude de fé e de esperança do leproso que ontem ouvimos. Ouvindo isso, Jesus aproveita daquela ocasião para, inclusive, declarar, né? Mateus coloca nesse momento, Jesus se vale desse testemunho para declarar uma profecia sobre a universalidade do anúncio evangélico, que está nos versículos 11 e 12. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida, disse ao centurião: vai como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. Completa-se o texto desse modo. Ontem, Jesus mandou que o leproso fosse até os sacerdotes e declarasse a sua cura e oferecesse o sacrifício, e dessa forma serviria de testemunho. Como se trata de um gentio, ele não vai até os sacerdotes, mas Jesus recolhe o testemunho dele e o próprio Senhor dá uma palavra de testemunho a todo Israel ali representado na multidão que o segue, de que reconheçam
o poder de Deus e o Senhor declara essa profecia. A cura seguinte, ela tem uma característica diferente. Jesus, chegando à casa de Pedro, diz o texto, versículo 14, viu a sogra de Pedro que estava de cama com febre. Vendo a necessidade daquela mulher, Jesus se apresenta para curá-la. Jesus se antecipa ao pedido. Mas como assim, padre? Quer dizer que ela iria pedir? Bom, como é que a gente percebe que ele se antecipa ao pedido? O fruto de gratidão e caridade que nasce após a cura da sogra de Pedro revela a fé que estava presente no coração daquela mulher. Somente um coração capaz de reconhecer a iniciativa, a misericórdia de Deus, se entrega em oblação de amor ao próximo. Servir significa estar pronta e disposta a cumprir o que lhe pedisse o seu Senhor. O texto diz que imediatamente ela se pôs a servi-lo. Servir significa estar pronto e disposto a cumprir o que pede o seu Senhor. Não se resume ao cumprimento de afazeres úteis, mas à prontidão. Em outras palavras, eis-me aqui, Senhor, fala. Eis aqui a tua serva, fala. Eis-me aqui aquele que te apresentou a intenção do meu coração pelo meu servo, fala. Eis aqui, Senhor, aquele que reconhece o teu poder e se lança aos seus pés, fala. A métrica acontece nos 3 milagres. Fala, Senhor. Peçamos ao bom Deus, com essa meditação de hoje, que renove o vigor da nossa fé, mas que, sobretudo, dê ao nosso coração essa prontidão de amor, a ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Senhor, seguindo o ensinamento de ontem, Senhor, eu quero o que tu queres. Senhor, eu te apresento, seguindo hoje o milagre de hoje, Senhor, eu te apresento o que está em meu coração e os limites do meu coração e espero na tua palavra. E como o testemunho da sogra de Pedro, Senhor, tu conheces as minhas dores, as febres e os meus sofrimentos. Eu espero em ti e estou aqui, pronto para te servir, pois o Senhor é o único capaz de me curar. Quantas vezes Deus já se antecipou, meus irmãos, em nosso favor e ofereceu por nós a sua misericórdia, nos livrando de tantos perigos e de tantas situações difíceis, nos curando de tantas situações de sofrimento. Hoje temos a chance de poder ver o testemunho da sogra de Pedro e dizer: Senhor, eu estou aqui, fala, e eu estou pronto para te servir no amor e na caridade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Maria Escrivá, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Faço aqui um adendo. Quase deixei escapar e faço depois a bênção novamente, falando agora com a intercessão de Nossa Senhora. Hoje a igreja celebra a memória de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, um sacerdote santo que durante a sua vida teve sempre como epicentro do seu amor a Cristo e à Igreja a Santa Eucaristia, e que ao lado dos leigos e ao lado de tantos outros sacerdotes conduzindo exercícios espirituais, ou seja, retiros e momentos de formação, sempre instruiu-os e motivou-os ao desejo da santidade. Um apaixonado pela Virgem Maria e por São José, que ensinava o caminho da devoção ao povo de Deus, aos amigos do Senhor. Um sacerdote que teve o coração entregue para gerar amigos de Cristo. Hoje a igreja celebra a sua memória. Ele deixou vários escritos durante a sua vida e o seu apostolado que nos ajudam a conhecer mais o amor de Cristo pela sua igreja e o amor da igreja por Cristo.
O que isso quer dizer, Padre? Quer dizer que é um farol. São José Maria Escrivá é um farol para aqueles que buscam viver a dignidade do próprio batismo. Eu quero viver intensamente o batismo que o Senhor me propõe. Os escritos de São José Maria Escrivá têm por objetivo levar, tanto que uma das obras se chama o Caminho, levar os batizados a viverem no cotidiano a dignidade do batismo que receberam. Então, hoje de maneira especial, rezemos por todos aqueles irmãos e irmãs que participam dessa família religiosa para que perseverem intensamente na fé e rezemos também por todos os sacerdotes que se lançam ao apostolado pelo mundo para fazer conhecido o nome do Senhor. E confiemos à Virgem Maria nesse sábado a intercessão de nossas famílias e a perseverança no caminho do Senhor. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe dos sacerdotes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, bênção nunca é demais. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.